Opa, vamos lá pessoal, então, dar continuidade. Eu só quero fazer uma correção, que em algum momento do vídeo passado eu falei aqui equação do segundo grau, né? Não é equação do primeiro grau. Do primeiro grau, que é a equação termométrica, né? Não tinha nem como ser diferente, porque G aqui na realidade esse coeficiente de, esse coeficiente seria o ângulo, né? O ângulo que vai o ângulo de inclinação aqui, né? Que vai dar esse ângulo de inclinação. Alright, pessoal? Então, só fazendo essa pequena correção. Então, aqui nós vamos estar trabalhando os pontos fixos, né? Fundamentais. Então, para isso, nós vamos estar falando aí de duas referências, né? Então, para facilitar na obtenção da prática, né, resultados práticos, né, são adotados usualmente como pontos fixos os estados térmicos correspondentes ao gelo fundente, né, o gelo propriamente dito, e a água em ebulição. Já a água em ebulição é o momento que começa a sair o vapor e vocês vejam as gotículas de água, né, ela fazendo esse movimento aqui interno, né, esse movimento. Então esse movimento aí é de ebulição. É o ponto na água aí é em torno de 100 graus Celsius. Então ambos esses pontos, né, o ponto de gelo e o ponto de vapor, né, da ebulição, elas estão na pressão atmosférica, né, pressão normal. Tá? Nenhuma alteração na pressão, então aqui é a pressão normal. Então esses pontos aqui, o ponto de gelo, o ponto de vapor, eles são tão denominados, né, os pontos fixos fundamentais. Então o que é que fizeram? Eles mediram a temperatura quando em zero, né, e mediram a temperatura quanto em 100 graus. Aí correram uma escala aí de 0 a 100, ok? Basicamente foi isso que é, cientista, né, um cientista memorável aí, Anders Celsius, né, foi um deles. Então o ponto de gelo, cadê a minha caneta aqui? O ponto de gelo propriamente dito, vou botar aqui o cronômetro, é a temperatura do gelo, né, então o ponto do gelo é a temperatura do gelo e a água permanece em equilíbrio térmico quando sob pressão normal. Então, o ponto de gelo seria a temperatura na água na água, na água não, na qual o gelo e a água, certo, permanecem em equilíbrio. A gente viu lá naquela simulação, né, que elas no estado sólido elas só entram em agitação térmica, né? Então, quando eles entram em equilíbrio sobre pressão normal, então eles ficam lá, as moléculas, né, formadas lá, elas ficam bem juntinhas umas das outras, né? E aí, se tu medir isso aqui, tu vai ter um valor de escala. O segundo ponto é o ponto de vapor, né? O ponto de vapor, certo? A temperatura da água entra em ebulição sobre pressão normal. Então, o ponto de vapor é a temperatura, é uma letrinha horrível, né? A temperatura na água, acho que eu vou ter de mudar a configuração dessa caneta. A temperatura na qual a água, certo? A água entra em ebulição, né? Ebulição.
ebulição. Sobre pressão normal. Sobre pressão normal. Obviamente que se mudar a pressão, né, ele vai modificar o comportamento. Mas para a questão de análise, a gente vai considerar a pressão normal aqui, tá? Aqui é pressão normal, certo? Em dois casos, ou seja, manter as condições normal. Beleza, pessoal? Então, escrevi bem em cima do texto, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos manter. Então, só para a gente poder comentar isso aqui. A gente pode fazer diferente aqui e depois fazer isso aqui, ó. Enviar para frente. Isso aqui, enviar para frente. Bom, só um errinho aqui de configuração. Beleza? Então aqui. Então aqui nós temos uma nota, né? Só para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo na época aqui em relação aos físicos. Então em 1939, isso aí já no século XX, né? 1939, o químico canadense William Francis Jauquet, ou Jauquet, 1800, tempo de vida dele de 1895 a 1982, década de 80, passou a defender a proposta de Lord Kelvin, que pretendia que as escalas termométricas, essas que a gente está tentando conhecer aqui, usasse apenas um ponto fixo, que é o ponto tríplice da água, ou seja, é o ponto onde há o equilíbrio térmico nos três estados físicos, sólido, líquido, vapor. Então, quando acontecer esse ponto, né, a gente viu ali, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção do que seria isso. Seria que o estado físico aqui é esse aqui, ó. Se vocês olharem a telinha aqui no lado direito, o tríplice seria o ponto triplo, né? Onde o encontro do líquido, o gás e o sólido, né? Numa temperatura X. Vamos ver se a gente consegue atingir esse ponto fixo aqui. Vamos ver se ele não vai passar. Passou um teco. Aqui, deixa eu dar uma baixadinha na temperatura. Então, na água, ele teria esse comportamento aqui, ó. E o ponto tipo seria aproximadamente aí o 251 Kelvin, né? Que ele atingiria aí o ponto, aproximadamente isso, tá, pessoal? O ponto tríplice, dos três estados da matéria, né? O sólido, líquido e o gasoso. Então é nesse ponto aqui que o Lord Kelvin queria colocar todas as escalas todas as escalas, né, com essa referência. Então essa solução, né, que o William Francis aí acordou, né, seria para ser mais prático. No entanto, ainda hoje continuamos ainda com ponto gelo, ponto vapor, né, como referências de escala termométricas, tá? Porque são mais acostumados a trabalhar com esses três pontos. Então, as escalas Celsius e Fahrenheit, né, ou Fahrenheit, under Celsius, né, de 1701 a 1744, certo? Século XVIII. Então, a escala termométrica mais utilizada no mundo, inclusive aqui no Brasil, né, foi criada pelo astrônomo e físico, né, Anders Celsius, né, e oficializada em 1742, ou seja, 2 anos antes dele morrer, por uma publicação real acadêmica sueca de ciências. Tá? O interessante é que o original Celsius utilizou o valor 0 para o ponto de ebulição da água e o valor 100 para o ponto de congelamento. Então, na realidade, ele fez com a escala invertida, hoje conhecida, né? Como ela é conhecida hoje, ele usou ela invertida. Só que o biólogo sueco, né, fez esse conserto, né, nesse equívoco, né? Então, chamado de Linné, né? É o Carlos von Linné, de 1900, nasceu um pouco depois dele, né? E morreu em 78,
em 1778, praticamente aí 34 anos depois, né, que inverteu essa escala, tornando-a a que é atual hoje, que a conhecemos, né? O ponto de gelo 0 e o ponto de ebulição 100, ou ponto de vapor. Em contrapartida, mais ou menos com quase o mesmo tempo, um pouquinho mais velho aqui, né, o Daniel Gabriel Fahrenheit, utilizando as ideias astronômicas dinamarquês, né, o Ole Homer, né, nesse período de vida dele, estabeleceu os pontos de referência de uma nova escala, né, o ponto zero, só que ele não utilizou aí a água como utilizou o Celsius, né? Ele utilizou o cloreto de amônia para o ponto de vapor, né? E, e a temperatura, ponto zero, aliás, e a temperatura do corpo para o ponto aí, o máximo, né? Que seria o ponto de vapor aqui, que a gente é uma outra referência. Bom, só um tempo depois que foram fazer um upgrade aí dessa escala de Fahrenheit, né, e comparando com a dos Celsius, né, já visto que as temperaturas elas são proporcionais entre si, né, observou que essa escala assinalava, na realidade, uma diferença na referência de gelo e na referência do ponto de ebulição. Então, no Fahrenheit, em relação ao zero, ele estava com uma diferença de 32 graus, né? Então, para 0 graus Celsius, se representa dessa forma, equivale a 32 graus Fahrenheit. E os 100 graus Celsius equivale aos 212 Fahrenheit. Tá? Então, é o ponto de vapor, né, em relação à água. Então, utilizou também a água para fazer esse comportamento. Visto que, pessoal, essa escala Fahrenheit ela é muito utilizada nas línguas inglesas, né? Quem trabalha com a língua, quem tem no seu país adotado a língua inglesa. Porém, na Inglaterra, hoje em dia se utiliza lá também os Celsius, né? A escala Celsius, né? Foi adotada a escala Celsius, tá? Só uma questão de curiosidade. Bom, pessoal, aqui então a comparação então, das duas escalas, né? O ponto gelo de cada uma, sendo que a de Celsius é 0 graus e a escala Fahrenheit é 32 graus e o ponto de vapor 100 e 212 para Fahrenheit. A diferença aí, básica entre elas é que a escala de Celsius ela tem 100 divisões e a escala de Fahrenheit ela tem 180 divisões, ou seja, é considerada uma escala mais precisa, né? Então essas divisões aqui são iguais entre os pontos físicos, né, de cada uma e corresponde à unidade da escala. Como ele estava já com essa escala pré-estabelecida, ele considerou aqui, só ajustou a escala de Celsius, né, e aí obteve uma segunda escala, ok? Então na escala de Fahrenheit, né, graus Celsius, se lê, né, não se fala mais graus centígrados, né, se fala graus Celsius. E escala Fahrenheit, 180 divisões, entre os pontos fixos, né? Ponto de gelo e ponto de vapor. É uma escala que devido a essa quantidade de divisões ser maior, é uma escala muito mais precisa, vamos colocar assim, em relação à escala de Celsius, ok? E é representada pela letra F, beleza? Então, pessoal, quando eu falo 0 graus, isso é igual a dizer a 32 graus Fahrenheit. Não há diferença nenhuma entre elas, a não ser as unidades utilizadas, ok? Mas se tu for viajar para os Estados Unidos, tu vai ver lá, por exemplo, marcando 70 graus lá, normalmente eles colocam dessa forma, mas é uma maneira errada de se escrever, 70 graus Fahrenheit, né? Você tem que colocar a sua unidade. Então uma pessoa leiga, né, ou que desconheça isso, vai lá ver 70 graus, o que é isso? Está pegando fogo na região lá dos Estados Unidos? Não, é escala diferente. E aí vem aí uma pergunta aí que eu quero que vocês
respondam para mim, certo? Vai ficar aqui embutida nesse vídeo, né? Como podemos estar a 1000 graus, certo? Sem estar. Como podemos estar a 1000 graus sem estar com febre? Certo? Responda essa pergunta aí, pode colocar esse comentário lá no Classroom. Ok, pessoal? Então, agora sabemos, conhecemos duas escalas, né? A escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, é sempre possível estabelecer uma relação entre duas escalas termométricas, quaisquer, né? Podemos, por exemplo, obter uma equação que relacione os valores numéricos dados pelas escalas Celsius e Fahrenheit. Isso significa que, conhecendo a temperatura em uma determinada escala, podemos também estar utilizando essa equação e conhecê-la em outra escala qualquer. Ok? Então, diante disso, nós vamos estar aí desenvolvendo algumas expressões, né? E para a gente obter esses valores. Então, vamos lá. Percebam, né, uma pergunta que está lá no material texto lá que foi enviado para vocês, na página 13, ele diz assim, ó, aqui escala, aqui valor, certo? Na escala Fahrenheit, né? Em alemão, obviamente, corresponde, por exemplo, vírgula, né? 60 graus Celsius. Então, 60 graus ele corresponde a quanto nessa unidade? Então, aqui, essa pergunta aí nós vamos estar respondendo no próximo vídeo, tá, pessoal? Até lá!